Então, como nós vimos aí no último vídeo, Elias ele retorna para Israel agora, preparando profetas. E preparando como? Preparando, ensinando a palavra do Senhor para que esses dessem continuidade à obra da propagação da palavra e também enfrentarem, né, o culto a Baal, o crescimento da idolatria no meio de Israel. E eles iriam enfrentar esse crescimento aplicando a palavra de Deus. Logo depois, nós vamos ter uma história narrada no primeiro livro, em que nos conta que Acabe ele foi afrontado pelo rei da Síria, Bel-Hadad. Bel-Hadad ele vai dizer que entraria na terra e tomaria todos os melhores filhos, melhores mulheres de Acabe. E Acabe, a princípio, ele diz até que daria isso para não entrar em uma guerra. Só que Bel-Hadad, ele quer guerra, então ele diz que entraria, que ele olharia cada casa e que ele tomaria para si. E Acabe entende que, na realidade, Bel-Hadad, ele está afrontando. Então, naquele momento, há uma declaração de guerra entre os dois reis. E Deus, ele levanta um profeta, não cita o nome, mas este profeta vai declarar a Acabe que ele venceria a guerra da Síria. E aqui é Deus que está falando realmente com Acabe. Porque Deus estar com Acabe devido a uma obediência? Provavelmente não. Nós não vemos em momento algum Acabe se arrependendo diante do Senhor. O que acontece aqui é que Bel-Hadad, ele diz que os seus deuses lhe dariam essa vitória. Então, quem ele está afrontando não é o rei Acabe, ele está afrontando o Deus de Israel. E Deus, ele por misericórdia e também para provar às nações e ao próprio Israel que ele é Senhor, ele entra nesta peleja dizendo a Acabe que ele seria vitorioso. Acabe até pergunta como, e o profeta declara que seria através dos príncipes, os jovens príncipes. O profeta também diz que Acabe que declararia a guerra, Acabe que iniciaria a guerra, e Acabe obedeceu. Neste momento ele obedece à voz do profeta e de fato ele recebe vitória contra o rei Bel-Hadad. Sendo que o profeta vai declarar a Acabe que, passado um período, o rei da Síria retornaria contra Israel, porque o rei da Síria entendia que Deus só havia vencido aquela peleja porque ele era o Deus dos montes. E se eles atacassem Israel pelos vales, Deus não conseguiria vencer. Deus não conseguiria dar vitória a Israel. Então o profeta diz a Acabe, olha, eles voltarão porque eles acham que Deus é o Deus dos montes, mas não sinta medo, Deus vai provar que ele também é o Deus dos vales. Essa história é belíssima, porque há uma cegueira espiritual desse povo, entendendo que os deuses eles tinham umas limitações nesse ponto, limitação natural, onde ele só poderia demonstrar o seu poder no monte. E nós vemos aqui a onipotência do Senhor sendo revelada, onde o Senhor vai entrar nesta peleja e Acabe receberá novamente grande vitória contra o exército da Síria. Quando esse rei Bel-Hadad e alguns dos seus soldados observam que Acabe vinha vencendo e que eles não conseguiriam mais guerrear contra Acabe, eles se vestem de saco e suplicam por misericórdia. O profeta já havia declarado que eles deveriam matar todos os inimigos, mas Acabe ele não age dessa maneira. Acabe diz que tudo que o pai de Bel-Hadad havia perdido, todas as terras, ele restituiria. Ele concede a Bel-Hadad territórios e ele perdoa Bel-Hadad, ele poupa a vida de Bel-Hadad e de alguns príncipes com este rei. E é neste ponto em que Deus novamente levanta o profeta e declara: olha, agora eu tomarei a tua vida pela vida do rei da Síria. Já que você poupou a vida do inimigo, agora você vai morrer no lugar deste. E nós vamos entender que
Deus, ele quer, novamente, já falei isso quanto a Asa, mas Deus quer que se cumpra uma missão por completo. E aqui Acabe, ele poupa a vida do adversário ao invés de cumprir a ordem de Deus por completo. Isso lhe custa a própria vida. Ele não vai morrer naquele momento, mas aqui já há uma sentença à vida do rei Acabe. Logo depois, o livro dos reis, ele narra a história de Nabote, uma história também muito conhecida, onde Acabe, ele observa a vinha de Nabote ao lado do seu palácio, e ele pergunta, olha, me dê a sua vinha, ou me vende a sua vinha, e eu estarei te dando o valor que for necessário, ou te dando uma terra melhor. Havia uma lei entre o povo de Israel, se nós formos no livro de Levítico ou no livro de Êxodo, nós veremos que não se poderia dar a vinha, não se poderia vender uma terra de herança. Quando a terra era da família, o herdeiro, ele deveria manter aquela herança, ele não poderia vender, ele não poderia trocar, isso para manter o nome da sua família, para manter a história de sua família e os bens também que o Senhor havia concedido. Outro detalhe é que Deus havia dito que a terra era dele, então era uma forma daquela família honrar o que Deus havia concedido a eles. E nós vemos que Nabote, apesar de israelita, apesar de estar na tribo em que o povo já havia se afastado grandemente de Israel, Nabote, ele vai honrar essa palavra e ele não vende, ele não vai trocar, ele declara a Acabe que jamais poderia desobedecer essa lei do Senhor. E Acabe volta para o seu palácio, nós conhecemos bem a história, age como um menino mimado, porque ele volta, ele deixa de comer, ele deixa de se alegrar simplesmente porque Nabote não quis lhe vender a vinha. E Jezabel, que é uma princesa fenícia, ela não aceita isso. Imagina vocês, Jezabel não vem de um reino que respeita os cidadãos. Ela não vem de um reino em que o monarca não tenha as suas vontades respondidas. No reino de Jezabel, o monarca, o monarca na realidade, tudo que ele deseja, ele tem. Ele tem o domínio sobre toda a terra. Então, para Jezabel, Nabote negar a vinha a Acabe era uma afronta. E ela age com astúcia, onde ela vai colocar 2 homens de Baal, a Bíblia chama esses 2 homens desta forma, onde um jejum é declarado no povo de Israel. E esses 2 homens denunciam Nabote, eles falam contra Nabote, mentindo sobre ele e levando ele, então, ao apedrejamento. Nós vemos que Acabe consegue aquela vinha, olhem bem o quanto esse rei também está distante da lei do Senhor, porque logo que ele recebe a notícia, ele se alegra, ele se veste, ele come e vai para a vinha. Mas é justamente ali, naquela vinha, que Elias vai ser levantado pelo Senhor e vai declarar o fim da dinastia de Acabe. Apesar, irmãos, do filho de Acabe ainda reinar, entendam que Deus já declara o seu fim e o fim de Jezabel. Deus já declara a queda desta casa, desta mulher que vem profanando contra o Senhor já há um longo período, fazendo injustiça aos profetas de Deus há um longo período. E nós vemos aqui o Senhor declarando a queda desta casa. E de fato isso vai acontecer, onde Elias diz que os cães lamberiam o seu sangue. E quando Jeú dá fim à casa de Jezabel, quando esta é empurrada, nós vamos ver que isso acontece, se cumpre esta profecia. E Acabe também, quando ele entra naquela guerra, vai ser quando ele entra na guerra contra os sírios, Acabe, mesmo se disfarçando de soldado, ele dali não vai conseguir fugir daquela seta, que o soldado lança sobre ele. Então nós vemos que se cumpre a profecia que o profeta
pronuncia contra a casa de Acabe. E o primeiro livro, ele conclui falando da aliança que o rei Josafá de Judá faz com Acabe. Josafá foi um bom rei, é um rei em que nós temos uma história belíssima de fé, onde ele clama ao Senhor, essa história vai estar contida lá no livro de Crônicas, vocês vão estudar na aula com o outro professor. E este livro declara aquela história onde Josafá ele recorre a Deus, pede a Deus socorro, declara que está com medo, mas o Senhor entra naquela peleja por ele e ele vence aquela peleja. O próprio Deus vence por ele, né, na realidade. E nós vemos o quanto Josafá adorou a Deus, quanto Josafá serviu a Deus, rei de Judá. Sendo que ele vai fazer aliança com Acabe. Para Josafá era bom. Nós vamos ver que Josafá ele faz essa aliança para evitar guerras contra Israel, contra as 10 tribos. E a aliança que ele faz é onde ele casa o seu filho com a filha de Acabe e de Jezabel, Atalia. E lá na frente vocês vão ver quão triste foi esta aliança, quão pesado foi esta aliança. Josafá, servindo a Deus, fez alianças que quase lhe custaram a própria vida. Porque na guerra contra a Síria, em que o rei Acabe entra, nós vamos ver que Acabe ele se veste de soldado e o rei Josafá vai como rei. E os inimigos eles dizem: nós só queremos o rei de Israel. E eles começam a perseguir Josafá achando que é Acabe, ao ponto de Josafá ter que gritar para lhe poupar a vida. Então observe quanto custou esta aliança para Josafá, quanto foi pesado esta aliança. Na realidade, nós, servos do Senhor, não devemos fazer aliança com aqueles que estão contrários à sua lei, porque podemos sofrer grandes consequências com isto. Nós vemos isso acontecendo aqui no primeiro livro dos Reis. Então nós vemos aqui, irmãos, a necessidade de realmente estarmos no centro da vontade de Deus e buscarmos socorro somente no Senhor. Então, para nós fecharmos esse primeiro livro dos Reis, ele vai concluir falando que Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado ali na cidade de Davi. E Jorão, o filho de Josafá, é que vai dar continuidade, mas essa história é para o segundo livro dos Reis. Bom, eu espero que esses vídeos possam ajudar os irmãos a um conhecimento mais amplo do primeiro livro, que os irmãos possam se dedicar a esse estudo, ler a apostila, ler a Bíblia, que os irmãos possam se dedicar a esse estudo, apesar dos dias que temos vivido, o nosso Deus, que os irmãos possam se dedicar realmente a esse estudo e que esses dias não venham ser dias que nos levem ao desespero, porque como este livro nos mostra, Deus tem o controle dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus dos montes, é o Deus dos vales. O nosso Deus é o que tem domínio sobre todos os governos. O nosso Deus é o que dá a palavra e se cumpre a palavra dele. Então o que ele fala se cumpre. E o nosso Deus está sempre no controle das situações. Que nós venhamos ser obedientes à sua palavra, que nós venhamos amá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Não simplesmente não ter medo, mas ter temor do Senhor, porque temor é o respeito, temor é o que nos faz querer estar perto dele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu louvo ao Senhor por poder desta forma estar aplicando essa aula para os irmãos. E espero de verdade que ela venha vir como bênção e ao encontro de cada coração. Deus abençoe vocês e que em breve nós possamos estar juntos em nome de Jesus.